Dando continuidade à nossa matéria de topografia de campanha, hoje veremos o assunto 5, direções base. Para esse assunto, nossos objetivos serão, ao final, identificar na carta quais são as direções base e calcular declinação magnética, convergência de meridianos e ângulo QM, que são os ângulos formados entre as minhas direções base. Para tanto, seguiremos o seguinte sumário: uma introdução, breve introdução, um desenvolvimento onde veremos as unidades de medida angular, as direções base, a declinação magnética, a convergência de meridianos, o ângulo QM e o diagrama de orientação. Já se acostume com esses termos, principalmente esses três aqui: declinação magnética, convergência de meridianos e ângulo QM. Pois bem, nossa unidade de medida, nós temos duas unidades de medida. Uma é o grau e a outra é o milésimo. O grau é com aquela bola ali em cima. E o milésimo são os três traços à direita. O meu grau, ele é uma divisão de um círculo em 360 partes. Então eu digo que uma circunferência tem 360 graus. Já o meu milésimo, os milésimos, é a divisão de uma circunferência em 6400, 6.400 partes. Então, 6.400 milésimos. Eu posso fazer uma equivalência entre esses dois. Qual equivalência é essa? Vamos ver, por exemplo, daqui até ali, esse ângulo aqui, todo esse ângulo aqui em milésimos tem, eu vendo aqui no meu transferidor, tem 1.600 milésimos, ou 1.600 partes nessa minha forma de enxergar, que é com milésimos. E aqui tem este ângulo aqui, nós já conhecemos, ó, é 90 graus. Então a gente pode fazer regra de 3, seja onde for que nós estamos vendo o nosso ângulo. Vamos fazer uma aqui, por exemplo. Se 90 graus tem 1.600 milésimos, então vamos ver um valor aqui: 180 graus tem x. X vai ser igual a 3200 milésimos. O que eu quero falar com isso aqui? Que eu posso transformar meus graus em milésimos e meus milésimos em graus para os meus ângulos, se eu precisar. Aqui mais um exemplo das unidades de medida, exatamente o que a gente acabou de falar sobre as transformações. Olha só, esse ângulo de 90 graus ou 1.600 milésimos, depende da forma que eu estou utilizando para ver essa medida angular, se é graus ou se é milésimos. Outro dado importante que a gente aprendeu lá no ensino médio: 1 grau equivale a 60 o quê? Minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Esse aqui já é o do relógio, né? Esse aqui é do relógio. Esse aqui não tem como errar, porque eu vejo ele todo dia. 60 segundos se passam e eu alcancei 1 minuto. Já 60 minutos é 1 grau, o que é muito importante para as nossas contas mais adiante. Agora vamos para nossas direções bases. São 3 direções bases, que são meus nortes. Então eu não possuo mais um norte apenas, eu possuo 3 nortes. É o meu norte magnético, que ele aponta, a minha bússola aponta para ele, a minha agulha da bússola aponta para o norte magnético. Então é o norte da bússola. Já o meu norte verdadeiro, que é a minha outra direção base, ele aponta para o topo, para o norte da esfera terrestre. Então, o globo terrestre. Esse norte verdadeiro, ele também é conhecido como norte geográfico, NG. Por fim, minha terceira direção base é o norte de quadrícula, que ele é o norte para o qual a minha carta aponta. Então, a minha carta topográfica, norte de quadrícula. Então, eu tenho 3 nortes:
o norte magnético da bússola, o norte verdadeiro ou geográfico do globo terrestre e o norte quadrícula, que é o da carta. Aqui, mais uma forma de enxergar esses nortes. Olha meu globo terrestre. O norte geográfico ou norte verdadeiro, ele está apontando ali para o topo da minha esfera terrestre, lá para o topo. O norte de quadrícula, ele está seguindo as linhas de uma carta. Então, ele segue as linhas da carta. E o norte magnético, ele aponta para um ponto de magnetismo da Terra que não é exatamente coincidente com o topo dela. É mais para um lado ou mais para o outro. Agora, o primeiro ângulo formado entre essas minhas direções base. O meu norte magnético, que é o da bússola, e o meu norte verdadeiro, que é o do globo terrestre, então o norte magnético e o norte verdadeiro, eles estão formando um ângulo. Este ângulo eu chamo de declinação magnética, ou DM, declinação magnética. Então, esta declinação é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético e é medido em graus ou milésimos, que eu quiser. Está sujeito a variações. Isso é um dado muito importante. Esse ângulo varia anualmente. Todo ano eu digo que existe uma variação anual. Essa minha variação ela é dita anual, mas na verdade o tempo inteiro está variando. Tanto de lugar como por influência de diversos fatores. Nos locais onde a ponta da agulha estiver a leste do norte verdadeiro, a declinação magnética será a leste. Onde a ponta da agulha estiver a oeste do norte verdadeiro, a declinação será a oeste. Nas cartas consta o valor de sua variação. Então, se o meu norte magnético está à esquerda, meu norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, como é esse caso, ele está a oeste. E se ele estivesse aqui à direita, meu norte magnético, ele estaria a leste. Se quando eu falo em oeste, eu falo em W, ou west. E quando eu falo em leste, eu falo em E, ou east. E é isso que nós temos de declinação magnética. O próximo ângulo formado é a minha convergência de meridianos, ou CM. A convergência de meridianos, então, é o ângulo existente entre as direções do norte verdadeiro e do norte quadrícula. Olha aqui o norte verdadeiro, que é também conhecido como norte geográfico, e é o do globo terrestre, e o meu norte de quadrícula, que é o da carta topográfica. O ângulo formado entre esses dois eu chamo de convergência de meridianos, que varia para cada carta. Varia para cada carta. Em cada carta vai ter um número diferente. No entanto, ele não é atualizado anualmente. Então, ele não varia anualmente. Ele não está se movendo. Ele é diferente dependendo do lugar que eu estiver. Se eu estiver num lugar do globo terrestre ou no outro, ele vai ser diferente. Agora, ele não vai mudar anualmente como era a minha declinação magnética. Com os meridianos retificados, formam-se entre ambos este ângulo chamado convergência. A convergência ela pode ser positiva ou leste, quando o norte quadrícula está à direita do norte verdadeiro, ou negativa ou oeste, quando estiver à esquerda. É parecido com a lógica que eu tinha lá na minha declinação magnética. Se o norte de quadrícula, então, ele está à direita, é este. Se ele estivesse aqui à esquerda, ele era oeste. Isso seria o ângulo leste ou o ângulo oeste. Eu ia falar, por exemplo, aqui 20 graus oeste. E aqui nesse outro, se fosse para cá, como é no desenho, 45 graus este. Então, essa é a minha convergência de meridianos. Aqui uma outra forma de enxergar ela. Eu tenho as linhas tracejadas do meu globo terrestre, que são os meus paralelos,
e os meus meridianos. Esses paralelos e meridianos que balizam o meu globo terrestre, eles não são exatamente nos mesmos lugares que estão passando as minhas quadrículas da minha carta topográfica. Então não passa exatamente em cima um do outro, eles passam próximos. Por isso que existe essa diferença entre um e outro, e assim eles vão ter então um ângulo entre um e outro, que eu chamo de convergência de meridianos ou CM. O terceiro e último ângulo formado entre as minhas direções base é o mais importante de todos, é o que você vai usar na carta topográfica para se orientar. É o meu ângulo QM. Por que ângulo QM? Porque é o ângulo formado entre o NQ e o NM. Aqui, NM, que é o da bússola, e o NQ, que é o da carta, O ângulo formado entre essas duas direções base eu chamo de ângulo QM. O ângulo, ele é então entre o norte de quadrícula e o norte magnético. Este ângulo QM, que é o meu mais importante, se ele estiver em lados opostos do meu norte verdadeiro, tem meu norte verdadeiro, e ele está em lados opostos, por exemplo, o norte de quadrícula aqui e o norte magnético aqui, eu somo ambos para achar o ângulo QM. Já se fosse os dois no mesmo lado, tem meu norte verdadeiro. Se os dois estivessem para a esquerda, ó, norte magnético e norte de quadrícula, ou se os dois estivessem para a direita, tem meu norte verdadeiro, e tanto o norte magnético quanto o norte de quadrícula estivessem à direita, então eu subtrairia o DM e o CM para achar o meu ângulo QM. Aqui é a mesma explicação que eu acabei de falar, então isso é muito importante. Lados opostos, eu somo. E no mesmo lado, eu subtraio. Está com dúvida? Para o slide, olha, analisa e veja que eu estou usando como base para eu dizer se eles estão à esquerda, à direita ou um em cada lado, o meu norte verdadeiro. Dentro da minha carta topográfica eu tenho muitas informações. Uma delas lá embaixo, no meio, é o meu diagrama de orientação. Vamos aproximar ele. Olha ali, meu diagrama de orientação. Está aqui ele, também conhecido como pé de galinha. Aproxima mais. Cada diagrama de orientação, ele tem exatamente o que a gente falou a instrução inteira, que são as direções base. O meu norte magnético, que é essa setinha aqui embaixo. O meu norte geográfico, que é essa estrela. E o meu norte de quadrícula, que não tem nada, é só o traço. Cada diagrama de orientação, ele está na carta e tem ali em cima dizendo de que ano que ele foi feito. Esse aqui foi feito em 2017 e varia menos 6,6 minutos ao ano a sua declinação magnética. Isso é muito importante, então presta atenção no que a gente está vendo. A sua declinação magnética ali em cima, ela foi medida em 2017. E ela varia a cada ano menos 6,6. É isso que esse diagrama de orientação está me falando. Ele está me falando outra coisa também, que a minha declinação magnética em 2017 era aquela ali, ó, que está ali na esquerda, porque aquele ângulo ali é exatamente o NM e o NG, o ângulo entre o NM e o NG. Já a minha convergência de meridianos, ela está ali à direita, ó, esse valor aqui. Por quê? Porque é o NG e o NQ, esse ângulozinho aqui, ó, que já está separado também. Então, eu tenho a minha convergência, eu tenho a minha declinação, convergência, declinação, e tenho a minha variação anual da declinação magnética. Nesse outro diagrama agora, ele é de 2008, então vai ter uma variação maior, já que passaram mais anos do que o anterior, que era 2017. Em 2008, a minha declinação magnética era menos 15 graus e 17 minutos, aquele ângulo ali entre o NM e o NG.
e a minha convergência de meridianos, ou convergência meridiana, era 0 graus, 5 minutos e 38 segundos, que é aquele ângulo ali entre o NG e o NQ. Além disso, eu sei também que a minha declinação magnética, ela tem crescido menos 7,2. O que significa crescer menos 7,2? Crescer um número negativo. Esse menos na frente, ele simboliza que eu estou indo para a esquerda. Eu estou indo para oeste. Ou oeste, traduzindo para o português. É isso que esse menos me diz. Portanto, este ângulo aqui, ó, que é a minha declinação magnética, ela vai crescendo, vai vindo mais para cá. Com o passar dos anos, esse meu norte magnético, ele não vai ser ali. Esse norte magnético vai vindo para cá, ó. Por quê? Porque está crescendo menos 7,2, crescendo para a esquerda, porque é menos, é oeste. Então, com o passar dos anos, não vai ter mais esse NM aqui e vai ter um NM aqui, que vai ser o que eu já tinha, que eram menos 15 graus e 17 minutos, mais o que variou anualmente. Outro exemplo de diagrama de orientação. Você tem que se familiarizar com o diagrama de orientação. E esse agora é um exemplo muito importante. Esse aqui é de 1992, está ali em cima. A declinação magnética em 1992, ela era de 20 graus e 01 minutos. Ah, mas por que dessa vez não apareceu um menos ali na frente? Não apareceu esse menos. Vou tirar ele aqui para não complicar. Não é nessa aqui que tira. Vou tirar ele aqui para não complicar. Não apareceu por quê? Porque essa carta era de 1992. Há muitos anos atrás, mesmo que eu tivesse uma declinação magnética negativa, por ser à esquerda do meu norte geográfico ou verdadeiro, mesmo que esse ângulo aqui fosse à esquerda, ó, esse ângulo aqui do NG até o NM fosse à esquerda, mesmo que isso ocorresse, eu não colocava que era negativo, porque o combatente tinha que saber. Atualmente é que se coloca que é negativo. Então não se confunda nisso. A maioria das cartas que você vai pegar vai ser antiga e não vai ter o menos lá na frente. Mas você vai ter que saber que como a minha declinação magnética, meu norte magnético está à esquerda, do norte geográfico, ele está a oeste. Isso é muito importante. Aqui embaixo também, ó, a declinação magnética, ela cresce 6,1 minutos anualmente. Se ela cresce 6,1 minutos, significa que eu vou botar para a direita, que é este, que é positivo? Não. Se ela está crescendo 6,1 e eu vi lá no meu diagrama de orientação que o norte magnético está à esquerda do norte geográfico, eu tenho que ir colocando mais para a esquerda com o passar dos anos. Então, esse 6,1 vai fazer com que vá crescendo aqui para a esquerda. Com o passar dos anos, o meu norte magnético vai estar aqui. Ah, mas não vai crescer para a direita o meu norte magnético? Não, ele vai aumentar, porque tanto o norte magnético quanto o norte de quadrícula estão à esquerda do norte verdadeiro, como a gente já aprendeu há poucos slides atrás. Vamos ver um exemplo. Eu tenho um diagrama de orientação aqui à minha direita. A minha declinação magnética foi tirada em 2008. E eu sei que cresce menos 7,2 minutos anualmente. Vamos ver que ângulos que eu posso tirar. Eu sei que entre o meu norte geográfico e o meu norte magnético, eu tenho a declinação magnética. Eu sei que entre meu norte geográfico também e meu norte de quadrícula, eu tenho a convergência de meridianos. Que está aqui. Assim como a declinação magnética estava ali. E eu sei, por fim, que como o meu norte de quadrícula está num lado e o norte magnético está no outro lado do meu norte geográfico ou verdadeiro, como eles estão então em lados opostos, eu vou somá-los para encontrar o ângulo QM. Logo, ângulo QM vai ser igual à declinação magnética mais convergência de meridianos. Contudo, eu tenho que saber qual que é a variação, e agora a gente vai ver mais para frente.
Vamos lá, declinação magnética. Declinação magnética em 2008 era de menos 15 graus e 17 minutos e a cada ano ela aumentou 7,2 minutos para o oeste. Então a minha variação da declinação magnética é a primeira coisa que eu faço. Então meu primeiro passo qual que é? Primeiro passo é encontrar a variação da declinação magnética. Nada mais é do que os anos que transcorreram, ou seja, 2018, que é o nosso ano atual, menos 2008, que é o ano do diagrama, vezes a variação anual, que está aqui embaixo. A variação anual está aqui embaixo. E o ano da carta estava aqui em cima. Então, a minha variação anual que foi de menos 7,2. Mas eu vou botar aqui em cima menos 7,2? Não vou. Eu vou botar 7,2. Já que meu norte magnético está para a esquerda, ele está crescendo, ele sempre aumenta, ele não diminui, ele aumenta. Finalizando aqui, a minha variação de declinação magnética é 10 vezes 7,2, que vai dar 72 minutos. Mas eu não uso 72 minutos, porque quando passa dos 60, ele se transforma em graus. Então, 72 minutos, que nada mais é do que 1 grau e 2 minutos. Pronto, fiz meu passo 1, agora eu vou para o passo 2. Encontrar a minha declinação magnética e somá-la à variação. A declinação magnética, eu sei que é o que era em 2008, que está aqui, ó, está aqui, o que era em 2008, mais, vamos botar em outra cor aqui, o que era em 2008, está em vermelho agora, 2008, mais a minha variação da declinação magnética anualmente até a presente data, que eu já encontrei, estava ali 1 grau e 2 minutos. Fazendo essa soma, 15 graus e 7 minutos mais 1 grau e 2 minutos, eu vou ter minha resposta final para a declinação magnética, que é 16 graus e 19 minutos oeste. E aqui está um dado muito importante, se não colocar que é oeste, vai perder ponto na prova. Convergência de meridianos. Eu olho o meu diagrama de orientação, que é o ângulo formado entre o norte geográfico e o norte de quadrícula. Logo, vai ser este valor que está aqui. Esse valor que está aqui. 5 minutos e 38 segundos este. Por que é este? Porque está à direita do meu norte verdadeiro. Olha ali o norte verdadeiro ou geográfico, tanto faz o nome. Ele está aqui e meu norte de quadrícula está à direita. Por isso, ele está a leste. Para finalizar, eu vou encontrar meu ângulo QM, que é muito fácil. O ângulo QM nada mais é do que a minha soma ou subtração dos outros dois. Quando que eu vou somar e quando que eu vou subtrair? Eu vou somá-los quando estiverem em lados opostos e vou subtraí-los quando estiverem no mesmo lado. Então, lados opostos, eu vou somá-los. E lados iguais, eu vou subtraí-los. Use esse mnemônico aqui e pronto, não precisa ficar decorando milhares de coisas. Vamos olhar ali agora a resposta. Declinação magnética, então, que eu já encontrei anteriormente, é o que já era mais a minha variação anual, vezes o número de anos, que deu 16 graus e 19 minutos, somando, já que o meu norte verdadeiro está aqui no meio, e o meu norte de quadrícula e o norte magnético estão lados opostos, então eu vou somar com a convergência de meridianos, que já está ali, ó, 5 minutos e 38 segundos. Pronto, somo os dois e vou ter minha resposta final, que é 16 graus, 24 minutos e 38 segundos oeste. E agora, isso é muito importante. Por que esse meu 5 aqui em cima, olha que esse aqui em cima, esse meu 5 minutos e 38 segundos, ele era este, não era? Só que eu não vou considerar ele este. Por que eu não vou considerá-lo este? Porque eu simplesmente, quando estava olhando aqui meu diagrama de orientação, eu estou usando agora como base o meu norte de quadrícula. Eu uso meu norte de quadrícula como base para o ângulo QM. Qual é a consequência disso? Qual a consequência? Se meu norte de quadrícula está aqui
e meu ângulo QM, que é este mais este, ele é formado com o norte magnético. Então, veja, o norte de quadrícula está aqui. O norte magnético está à esquerda? Está à esquerda. Então, é oeste. Se o norte magnético estivesse à direita do norte de quadrícula, aí sim ele seria este. Portanto, quando eu considerar os valores da convergência de meridianos e da declinação magnética com sua variação, para encontrar o ângulo QM, eu vou somá-los sem considerar que um estava à direita e outro à esquerda do norte geográfico. Espero que a instrução tenha sido esclarecedora e, o mais importante de tudo, você precisa fazer os exercícios e acompanhar os exercícios resolvidos. É lá que você vai massificar conhecimento e esse assunto precisa de prática. Fica a mensagem então. Existem 3 tipos de pessoas dentro da nossa história: a quem faz, quem escreve e quem lê. Qual destas pessoas você quer ser?